Muito boa tarde para você. Ela chegou a sexta-feira. Finalmente, Pedro Mariano já tá animado, já tá ali abrindo um guaranazinho, mas calma, ainda é hora do almoço. Muita calma nessa hora. Se bem que no fim de semana tem jogão para você curtir, hein? O meu São Paulo entra em campo mais uma vez para uma decisão, dessa vez contra o Palmeiras. E aí eu já vou perguntar para os São Paulinos e para os corneteiros de plantão, qual o placar para o fim de semana? 99716-8014, manda a sua mensagem pra gente, me fala, Tricolor vai levar a melhor ou Palmeiras, o Verdão, vai ser o campeão nesse fim de semana? Tá estranhando aqui, né? Tô sozinha hoje. Lucas BZK tá em São Paulo, gravando material especial pra gente, e Bernardo Baitelli folga mais do que merecida. Tá tranquilão na casa dele, não sei se também tá tomando um guaranazinho, tá na academia, o menino tá focado, mas aqui a gente segue falando de esporte. Vou começar então com os resultados do Campeonato Paulista e Carioca pra você. Começando pelo Paulistão, a Inter de Limeira conquistou a primeira vitória na competição diante do São Bernardo e resolveu a parada logo com 15 minutos, com gols de Bochecha e Juninho. Com esse resultado, o Corinthians foi para a lanterna do Grupo C. Em mais um 2-0, o Novo Horizontino derrotou o Ituano em casa. Mesmo com a vitória, o Tigre segue na lanterna do Grupo D. Fechando a rodada, o Botafogo derrotou o Santo André por 1-0, com gol de Alexandro no estádio Santa Cruz e embolou ainda mais o Grupo D. Neste final de semana, Água Santa e Mirassol abrem a quinta rodada no sábado, às 6 da tarde, no Canindé. No domingo, o já pressionado Corinthians recebe o Novo Horizontino às 11 da manhã na Neoquímica Arena. No mesmo horário, Santo André e Bragantino duelam no Bruno José Daniel. Às 6 é a vez do Peixe ir em busca da quarta vitória diante do Guarani na Vila Belmiro. O Ituano recebe o Botafogo também no mesmo horário no Novelli Júnior. E fechando a rodada, é a vez da Ponte Preta receber o São Bernardo às 8. Lembrando que São Paulo e Palmeiras não jogam na rodada devido à final da Supercopa. Bora pro Carioca e no complemento da quinta rodada, o Madureira estava inspirado e derrotou o Boa Vista por 3-0 e entrou pro G4 do campeonato. O Volta Redonda venceu a primeira partida diante do Lanterna Audax por 2-0 e deu aquela respirada. Enquanto o Audax segue só perdendo e ainda sem marcar um gol sequer. Se faltam gols pro Audax, sobram pro Flusão. Com o show de John Arias e um golaço de Germán Cano, o tricolor goleou o Bangu por 4-1 e segue isolado na liderança com 13 pontos e invicto no Cariocão. E a sexta rodada já está aí. Amanhã o Botafogo recebe o Nova Iguaçu às 4 no Bezerrão. No domingo, Sampaio Correia e Volta Redonda se enfrentam às 3h45, enquanto o Boa Vista recebe o embalado Flusão às 4. Mas às 7 da noite, prepare seu coração. Tem Vasco da Gama e Flamengo, o clássico dos milhões no Maracanã, e às 9h30, Audax e Bangu duelo no Eucisão. Vamos combinar, né? Nesse fim de semana ninguém vai estar assim tão atento ao Campeonato Paulista, mas sim vão estar esperando pelo domingão os dois times que folgam, que definem a Supercopa. E aqui na Band, é claro, você vai acompanhar as emoções de Vasco e Flamengo. Bernardo Baitelli, inclusive, já me prometeu, vai mostrar as reações dele como vascaíno, assistindo mais um atropelo do Flamengo, pelo menos eu imagino que vai ser isso. Quero só ver esse Vasco, viu, amanhã. Segunda-feira o Bernardo vai querer aparecer aqui para comemorar. Mas é claro, você sabe, as emoções do Campeonato Carioca você também acompanha na tela da Band. Bora falar de Supercopa que acontece nesse fim de semana. De um lado o Palmeiras, do outro São Paulo. Quem será que leva a melhor? Choque Rei! Um nome perfeito para esse clássico entre São Paulo e Palmeiras, que nesse final de semana se enfrentam em mais um confronto valendo taça. Dessa vez, a Supercopa, e que promete ficar marcado na história dos clubes. São muitos duelos ao longo dos anos entre as duas equipes, e a rivalidade vem ficando cada vez mais acirrada, com muitos encontros em mata-mata entre o tricolor e o porco. Na história, os dois lados têm boas
boas lembranças em confrontos históricos. Os São Paulinos têm a ampla vantagem quando o assunto é mata-mata. Em 21 encontros, são 16 classificações para o Soberano contra 5 do Alviverde. Em 1992, na final do Paulistão, o São Paulo de Tele Santana venceu o Palmeiras por 4-2 no primeiro jogo, com 3 gols de Raí. Foi pro Japão, derrotou o Barcelona e conquistou o Mundial. Voltou para o Brasil para a disputa do segundo jogo e venceu novamente o Palmeiras, dessa vez por 2-1. Outra competição que traz boas lembranças aos São Paulinos é a Libertadores. Foram 3 vezes que o tricolor eliminou o Palmeiras no torneio: 1994, 2005 e 2006. Destaque para 2005, com 2 vitórias do São Paulo, com 2 golaços de Cicinho e ainda um gol de Rogério Ceni. Mais tarde, o Clube da Fé conquistaria a Taça da Libertadores daquele ano. E o título que tirou o São Paulo da fila de quase uma década sem gritar é campeão foi exatamente contra o Palmeiras, na final do Paulistão de 2021, com 0-0 na primeira partida e 2-0 no jogo decisivo no Morumbi, com os portões fechados devido à pandemia. No confronto de mata-mata mais recente, o tricolor levou a melhor novamente com 2 vitórias nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Mas o lado alviverde também tem muito do que se orgulhar. O Palmeiras passou 29 anos e 9 meses sem perder para o São Paulo em jogos do Brasileirão, entre 1970 e 2000. Já em 1993, no início da era Parmalat, o Palmeiras passou pelo São Paulo na campanha que terminaria em título do Verdão, com a vitória por 2-0 em pleno Morumbi, com direito a um golaço de César Sampaio. Outro jogo aconteceu em 20 de março de 2002, partida válida pela primeira fase do torneio Rio-São Paulo no Morumbi. O resultado? 4-2 para o Palmeiras, mas o que ficou marcado mesmo foi o gol antológico de Alex, que saiu da marcação e deu um chapéu simplesmente em Rogério Ceni antes de marcar. Uma obra de arte do gênio. Já no Paulista de 2008, o Palmeiras vivia uma seca de títulos, enquanto o São Paulo vinha de grande fase. Mas isso não importou, pois na semifinal, após derrota em 2-1 na primeira partida, o Verdão se impôs no Palestra Itália e, com direito a show e provocação do Mago Valdívia, eliminou o tricolor e posteriormente se sagrou campeão. E quando o assunto é Allianz Parque, os palmeirenses têm larga vantagem, com 12 vitórias em 20 jogos. E alguns massacres rolaram por ali, como o de 3-0 no Paulistão de 2015, com um gol histórico de Robinho de cobertura em Rogério Ceni. E como esquecer a final do Paulistão de 2022? No primeiro jogo, vitória por 3-1 do São Paulo, que colocou uma mão na taça. Mas na partida de volta, meu amigo, um sonoro 4-0 para o Palmeiras, daqueles de fazer o adversário perder o rumo. No último choque rei, goleada histórica do Verdão, um 5-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que deixou os São Paulinos revoltados. Agora, vale taça. É o Palmeiras multicampeão de Abel Ferreira contra o São Paulo, que tem a hegemonia em mata-mata. Muitos ingredientes para mais um choque rei que promete demais. Pedro Mariano, onde está o hino do maior do Brasil, Pedro Mariano? Pedro Mariano? Vai me deixar na mão, Pedrão? Obrigada, Pedro Mariano. Bom, acho que com esse hino já ficou claro quem vai levar no fim de semana. Mas você que está nos assistindo agora, eu sei que tem muita gente também, é claro, torcendo pro Palmeiras, secando o São Paulo. Calma. Manda o seu palpite, o seu placar. Vamos ver quem vai gabaritar no domingão. 99716-8014. Agora a gente fala de velocidade. Depois de muita expectativa, a Ferrari anunciou nesta quinta-feira a contratação de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1. Ele vai ser o titular da escuderia a partir de 2025. O compromisso com o britânico vai pelo menos até o final de 2026. Hamilton deixará a Mercedes no final desse ano, embora já tivesse contrato renovado com a equipe alemã. Em agosto do ano passado ele tinha renovado, mas agora vai para o fim de 2025. O substituto para o piloto no ano que vem ainda não foi definido, mas por outro lado, Carlos Sainz vai deixar a Ferrari. O piloto espanhol já se pronunciou sobre essa situação. Ele é cotado na Audi para 2026. Hamilton agora terá a companhia de Charles Leclerc na equipe italiana.
O vínculo do monegasco iria até o final desse ano, mas também foi prorrogado. Hamilton chegou à Mercedes em 2013 para substituir Michael Schumacher. Desde então, já empatou com o próprio Schumacher como o maior campeão da história da Fórmula 1. E para quem é atento às redes sociais, já viu que ontem o post oficial na conta da Fórmula 1, de um lado o Hamilton, do outro Leclerc, em apenas 30 minutos, bateu 1 milhão de curtidas. Foi provavelmente a notícia da temporada, do ano, essa mudança então de Hamilton. Tomara que para esse ano a gente tenha uma disputa mais equilibrada, mais disputada. Já tá chato de ver o Verstappen faturando tudo. Que o Hamilton volte agora então, quem sabe, dobradinhas da Ferrari para a atual temporada. Bora pro intervalo? No próximo bloco a gente fala de esporte regional. De volta com os donos da bola, agora a gente fala sobre Superliga. Nesse fim de semana, o Vôlei São José encara mais uma viagem. Vai duelar contra o Minas fora de casa. 12 vitórias e apenas um tropeço na Superliga. Para muitos, o cenário de tudo vai bem, obrigado. Para outros, alerta ligado. Essa é a situação que os jogadores do Vôlei São José estão encarando no retorno da competição. O tropeço em casa para o Guarulhos na última rodada, mesmo adversário que também eliminou os joseenses do estadual, pode incomodar a torcida. Mas em quadra, tudo parece estar tranquilo. Se é que existe hora boa para perder, para o elenco, a hora boa foi essa. Eu acho que a gente está fazendo uma temporada incrível. A gente sabia da queda, né? A gente não sabia que seria agora. A gente sabe que tudo se decide lá na frente no playoff. Então, o grande objetivo da nossa equipe é ficar entre os 3 e, consequentemente, ter os jogos decisivos em casa. Então, estamos no caminho certo. As derrotas fazem parte do caminho. E a gente tem que aprender a conviver com elas. Que bom que vieram agora. A gente viu na sequência muito grande, né? A gente queria continuar. A gente acho que até legal. A gente conversou sobre nessas duas derrotas. Tivemos uma conversa entre o grupo todo. A gente entrou num consenso de que bom que foi agora. Acho que é bom para dar um passo para trás, botar o pé no chão, continuar trabalhando forte. Eu acho que a gente estava numa sequência de vitórias, mascaram um pouco e a galera começou a estudar muito a gente. A invencibilidade ficou pelo caminho e o posto de liderança também, ocupando a segunda posição na tabela. Nesse domingo, os joseenses encaram o Minas, quinto colocado, fora de casa. Enquadra um duelo especial de líberos. Rogerinho de um lado, Mike do outro. Relação muito boa, né? Joguei 3 anos com ele no Minas, tive proximidade dele, um querido, adoro ele. Mas tem aquele, né, do contra, né, a gente vai com tudo, ele também craque de bola, mas quadra, né, ele vai dar o melhor, eu vou dar o melhor e vamos pra cima, né, depois tá tudo bem, a gente vira amigo de novo. Apesar da derrota no jogo passado na Superliga e a eliminação precoce na Copa Brasil pro Campinas, o planejamento por aqui segue o mesmo. O processo vai continuar o mesmo porque foram 2 derrotas, mas isso não quer dizer que nada tá ruim ou algo aconteceu, não. A gente continua com o mesmo pé no chão, com o mesmo método de trabalho, nada vai mudar. É uma equipe muito tradicional, como você citou, vice-campeão da Superliga, e está sempre brigando no topo da tabela, está sempre brigando por títulos, né? E se os tropeços acendem um alerta pré-playoffs, o líbero da equipe relembra as dificuldades vividas pelo elenco no início do ano. Maratona de jogos fora de casa, pouco tempo de treino, virose, quartas de final e, claro, superação. Acredito que tudo é um aprendizado, né? Mostra pra gente, isso é muito claro que a gente precisa treinar. Janeiro foi muito difícil pra gente de período de treino, sabe? A base que a gente teve foi treinar entre o Natal e o Ano Novo. Mas é isso, focar no trabalho, acreditar na gente, continuar acreditando na gente, isso não quer dizer nada, porque na derrota que a gente evolui, né? Que a gente cresce também. E é isso, trabalhar e ir pra cima do próximo adversário. Todo jogo é uma final pra gente. Todo jogo é uma final, né? Essa é a máxima agora desse retorno para o São José, e talvez essas 2 derrotas tenham sido mais ingratas, não só pela perda da invencibilidade, mas principalmente para os adversários que foram. Primeiro, a eliminação na Copa Brasil para o Campinas, que há muito tempo não sabia o que era vencer o São José. E o Guarulhos, que também virou uma pedra no sapato, foi o mesmo time que eliminou os joseenses no Campeonato Paulista. E aí perder a invencibilidade para eles, por isso que ficou agora esse gostinho amargo dessas 2 derrotas. Sabíamos, né, que isso em algum momento ia acontecer. Dificilmente o São José
aí a chegar na última rodada tranquilão, ganhando de todo mundo, enfim. E aí vira muito esse status, né? O time a ser batido, é como a Ademar falou, as outras equipes começam a estudar mais os joseenses. E o Rogerinho fala no final, né? Janeiro foi um mês ingrato pra gente. Muitos jogos fora de casa, além daquela virose antes do jogo contra o Campinas. O Rogerinho mesmo disse que ontem foi o primeiro treino que ele se sentiu 100%. Desde que voltou de Montes Claros e estava meio doente, ainda meio com a virose. Então agora vamos ver no fim de semana o primeiro teste pós-derrotas para o São José. Vamos ver se vai dar bom contra o Minas. Quem também vai encarar uma viagem pela frente é o elenco do São José Basquetebol, que na segunda-feira duela frente ao Pato, time dele, Arthur Pecos. Para o São José Basquetebol, o atual momento na disputa do NBB é de retorno e de retorno. Retorno dos jogos e retorno para os eixos, para o caminho das vitórias. Nos últimos 3 confrontos foram 3 derrotas. Pinheiros, Fortaleza e Unifacisa, com jogos equilibrados e definidos nos detalhes. Os comandados de Figueiredo parecem saber bem o que está dando errado em quadra. A gente tem sofrido às vezes numa volta de intervalo, que acho que o terceiro quarto tem sido um baque para nós e ali depois já não tem mais tempo de recuperar. Mas a gente tem trabalhado isso bastante nos treinos, em situações de jogo, próximas a jogo, né, que é o mais próximo possível. Temos uma média de 10, 11 erros. Quando a gente supera essa quantidade de erros é muito difícil ganhar, sustentar um jogo. Então acho que são dois pontos que temos que corrigir, que são os erros e nossa fluidez no ataque. Até aqui, o aproveitamento da equipe do Vale está cravado em 50%. 11 vitórias e 11 tropeços. E o objetivo segue o mesmo: superar o que foi feito no último ano e, claro, estar entre os 8 primeiros para ter a vantagem de definir os duelos de playoffs em casa. O objetivo principal da temporada foi esse e a gente está tentando cumprir com esse objetivo. Temos altos e baixos dentro do campeonato, é lógico. Vamos nesse trabalho dia a dia, sem perder nosso caminho, sem perder nossa maneira, nossa forma de jogar. Então, eu acho que o objetivo continua sendo igual. Aproveitamento, essa é a palavra que não sai da cabeça do elenco do São José Basquetebol nesse retorno. Isso porque nos momentos decisivos dos jogos, aqueles erros de bolas de 3 e lances livres têm sido cruciais para o resultado das partidas. Acho que isso incomoda a todos, né? Às vezes acaba custando a partida. A gente tem ganho 3 quartos e perde 1 quarto e perde o jogo. Isso daí é muito ruim, a gente tem trabalhado em cima disso. Quando a gente comete muitos erros e ainda tem uma média baixa de lance livre, aí o problema para ganhar um jogo. O cenário do NBB para esse ano mudou bastante e o equilíbrio tem dado a tônica da disputa. Os 3 primeiros colocados estão colados nos números de vitórias e com menos de 6% de diferença de aproveitamento. E é essa disputa ponto a ponto que evidencia que aquela ideia de favoritismo já ficou para trás. Acho que todas as equipes se estruturaram muito bem para essa temporada. O NBB vem crescendo ano a ano e tem demonstrado isso nos resultados, né? Mudou, porque agora o campeonato está mais parelho. No retorno, todos os times tentam subir seu nível. São detalhes que faz ganhar ou perder, então temos que estar um pouquinho mais focados nesses detalhes. Que não falte foco, então, para o São José segunda-feira, frente ao Pato, mais um confronto importantíssimo no NBB. A gente vai para o intervalo. Excelente, Pedro Mariano. Intervalo, no próximo bloco a gente fala de Série A2, Taubaté e Águia em campo. Já voltamos com os donos da bola, agora aquele bloco especial para a gente falar de futebol, Série A2. Você, torcedor, tá aí na contagem regressiva? Quantos dias faltam para o Clássico do Vale? 19 dias e contando. Muita ansiedade para esse duelo. Dia 21 de fevereiro, São José e Taubaté no estádio do Joaquinzão. Por falar em Joaquinzão, ontem Pedro Elias foi conversar com alguns jogadores do Burro da Central, que encara nesse fim de semana o Linense. Aquela viagem dura, amarga, quase 8 horas até Lins. Pedro, boa tarde para você. Fala, Larissa, hoje a gente está aqui no estádio do Joaquinzão porque o Taubaté continua a preparação agora para a partida contra o Linense no final de semana.
O time vem de 2 vitórias seguidas na Série A2 e está invicto na competição. O clima, claro, é o melhor possível. E hoje a gente conversou com o volante Kevin Fraga. Ele começou na reserva, mas conquistou a vaga de titular na equipe de Wilson Júnior. Durante a pré-temporada, o professor Wilson testou várias formações, né? Ele teve essa ideia de começar com outro jogador, mas nosso grupo é um grupo muito qualificado. Então todos sabem que a qualquer momento pode ser utilizado e graças a Deus eu pude aproveitar a oportunidade. E outro fato interessante é esse início do Taubaté de Série A2, que é o melhor das últimas 4 temporadas. E os jogadores, claro, elencaram os motivos para isso estar acontecendo. Eu acho que é a dedicação de todo o grupo, né? A marcação já começa lá na frente, como o ataque já começa desde o goleiro na criação da jogada. Então acho que a dedicação e empenho de todo o grupo está fazendo que a gente tenha esse resultado. E para quem não sabe, o Taubaté tem a melhor defesa da Série A2, junto com São José e São Bento, apenas 3 gols sofridos. O Kevin Fraga também falou dessa capacidade defensiva do Burrão. Cara, acima de tudo a confiança que a nossa equipe vem tendo, né? Principalmente dentro de casa. A gente conseguiu já ter a virada contra o Monte Azul no último jogo e também agora num jogo muito difícil contra o Primavera a gente conseguiu o resultado. Então acho que dá muita confiança para a gente ir dentro de casa e para fora de casa também conseguir os resultados. Agora falando da parte ofensiva, o Taubaté marcou gols em todos os jogos da Série A2, tirando a partida contra a Portuguesa Santista. O meia Cleiton, camisa 10, falou desse entrosamento ali da parte ofensiva do Taubaté, que está começando a dar liga. Sim, acredito que ali nos 2, 3 primeiros jogos a gente vem começando a se entrosar, até porque a equipe foi montada a dedo ali. E acredito que a gente está se entrosando bem agora nesses últimos 2 jogos. E acredito eu que a gente vai continuar se entrosando mais ainda nesse decorrer da competição. E no sábado, às 6h30, o Taubaté encara o Linense lá em Lins. Além do adversário, outra grande dificuldade será a viagem. Mais de 450 quilômetros, cerca de 8 horas de viagem de ônibus. E isso, claro, para os jogadores é bem difícil. Puxado, ainda mais para mim, que quase 2 metros de altura, ficar dentro do ônibus tanto tempo é complicado. Mas é coisa da profissão, então a gente tem que encarar como mais um jogo importante, então passar por cima de tudo isso e pensar na vitória lá no próximo jogo. Se para todo jogador já é sofrido, imagina mesmo para o Kevin com toda essa altura, encarar 8 horas de ônibus, doído, sofrido. Ontem a gente até gravou algumas entrevistas de perfil, né? Tava conversando com o Leandro, que é o capitão do Taubaté, é o goleiro, né? E aí ele falou, não, pra gente é tranquilo, a gente já tá acostumado com essas viagens, mas é claro, o principal desafio que o Burro da Central vai enfrentar nesse fim de semana é o desgaste com a viagem e tomara que volte de lá, então, com mais 3 pontos pra conta. Agora, quem fala do Burrão e também da Águia do Vale, que joga fora de casa, é ele, Antônio Carlos. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, salve, salve, boa tarde, ela chegou sexta-feira, véspera de sábado à noite, não se empolgue, hein? A vida segue, tome cuidado, vamos aproveitar bem aí. Carmopédia no ar aqui com você nos Donos da Bola, mais uma vez com toda a nossa equipe aqui, com o Pedro, o Bernardo, o BZK, a Larissa, nossa ex-jogadora de vôlei, que está aqui para comandar também todas as informações trazendo conosco aí. Muito bem, gente, é o seguinte, vamos falar de novo do futebol, porque o fim de semana tem São José e Taubaté entrando em campo mais uma vez. Ontem eu comentei aqui as vitórias que eles tiveram na quarta-feira, importantíssimas, placar, os dois times ganharam por 1-0, placar mínimo, mas os 3 pontos são valiosíssimos. Você vai somando pontos no começo do campeonato, fica com uma tranquilidade maior. Vão sair agora para atuar distante dos seus estados. São José jogará às 5 da tarde lá em Piracicaba contra o 15 de Piracicaba. Que eu esperava, com a manutenção do técnico Paulo Roberto Santos, o bom campeonato do ano passado, um time que jogou o brasileiro da Série D, que o 15 estivesse melhor. O 15 só tem uma vitória no campeonato, até foi sábado contra São Bento. Ontem conseguiu um bom resultado, ontem não, quarta, empatou com a Ferroviária em Araraquara. É um bom resultado, mas o time ainda não deslanchou. Tanto é que está com apenas 5 pontos no campeonato. São José tem 13, está bem à frente. Então é um jogo daqueles que quando você começa o campeonato, fala, vou pegar o 15 em Piracicaba, se eu perder está normal. Se eu conseguir um empate está bom, se eu ganhar, maravilha. O Taubaté, um pouco mais tarde, às 18h30, joga em Lins, também amanhã sábado, contra o Linense, que no meio de semana empatou com o Juventus na Rua Javari. Ganhava por 1-0 e foi tomar um empate já no finalzinho do jogo, né? Deixou 2 pontos na Rua Javari, que com certeza o pessoal de Lins está lamentando. O Linense está com 7 pontos, o Taubaté está com 9. Então um confronto ali direto, né, de pontuação. Jogo fora de casa também complicado, é exemplo do São José contra o 15. O Taubaté sabe disso. Então precisa se cuidar o Taubaté
para conseguir pelo menos o empate. Eu vejo assim, ó, eu comento antes de começar a competição. Se você ganhar todos os jogos em casa e empatar todos fora, você está classificado. Isso não ocorre com ninguém, né? Então, é importante buscar pontos. Tanto para o São José contra o 15, como para o Taubaté contra o Linense. São 2 jogos difíceis como visitantes. Deixa a pressão toda lá para o time da casa, joga com mais tranquilidade e boa sorte para o Burrão e para a Águia. Na segunda-feira a gente fala mais aqui, tá bom? Bom fim de semana, gente. Juízo, se cuidem e até mais. Juízo você também, seu Antônio Carmo. Já estava ali falando, véspera de sábado. O que será que Antônio Carmo vai aprontar, hein? Mas muitos jogos, então, para esse fim de semana. Os 2 times aqui da nossa região jogando fora de casa. Aproveitar antes da mensagem, fazer uma menção também para a galera do futsal. Tanto do São José quanto do Taubaté já se reapresentaram. Começaram agora aquele momento dos exames, testes físicos. E a partir de semana que vem, o bicho começa a pegar. Voltam a treinar em quadra, enfim. E muito em breve a gente te mostra, então, como estão as 2 equipes reformuladas para essa temporada. Bora de mensagem? Bom dia, Lari, BZK, Bernie Carmo. Avisa o Tanque e o Jackson que o campeonato já começou, hein? Dali Águia. Pois é. O Wellington, aqui é Santos. O Wellington e João Miguel, bom dia a todos vocês de Ilhabela. Mandou a foto aqui, pai e filhos reunidos. Boa tarde, Larissa. Você tem que vir com o manto do São Paulo. Se segunda-feira, então, o nosso tricolor levar melhor no domingão, segunda eu apresento com o manto do São Paulo, combinado? Boa tarde, meu Palmeiras 2-1 e para finalizar, Taubaté ganha do Linense amanhã. Maior do Vale, palmeirense e taubatiano, hein? Aqui Zé Roberto Tricolor, o BZK te abandonou, mas não tem nada não. O Vale todo tá com você, domingo São Paulo campeão. Seu Zé Roberto, um beijo para você, viu? O Denis, Larissa, boa tarde, Taubaté 1-0 contra o Linense, São José 1-1 e São Paulo 2-1. São Paulo campeão de tudo. Bons placares, hein, Denis? Acho que vou fechar com você aí. Luiz, Palmeiras 4, São Paulo 0. Que isso, Luiz? Goleada assim? Vamos lá, olá, Larissa, é o João de Taubaté. Infelizmente, na segunda-feira você vai vir tristonha, porque o Palmeiras vence o São Paulo por 2-0 e o meu burrão vai ganhar de 2-1. Tô contigo no placar do burrão. Agora, do São Paulo, vocês estão torcendo para eu vir apresentar tristinho no programa segunda, né? Mas não há de ser nada, vou vir feliz sim. Caroline Rossazzi, muito boa tarde para você. Segunda-feira, a depender do meu boa tarde, você vai saber se o São Paulo ganhou ou perdeu, tá? Pois é, vou ficar na torcida pro São Paulo ganhar, tá? Pra te apoiar nessa. Muito obrigada, viu, Carol? Bom fim de semana para você. Segunda a gente se encontra aqui na hora do almoço. Valeu, Lari. Um beijo. Até segunda.